Hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre os super-humanos de Tartária. Você vai perceber que a nossa genética vem sendo modificada, adulterada há milhares e milhões de anos. Então, simplesmente a criação divina de Deus, o DNA incorruptível, já foi corrompido. E ano após ano a coisa vai piorando. Como nos dias de Noé, por exemplo, você observa que o que despertou a ira de Deus foi o processo de hibridização, onde os filhos de Deus enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Esses são os conhecidos nefilins, tá? Então isso despertou a ira de Deus no passado que viesse a ter um dilúvio. O dilúvio não foi só água, meu irmão. Porque se fosse só água, bastava um barquinho, uma canoa furada, né, com uma rolha de poço para o negócio, o cara poder sobreviver. Foi uma guerra, foi um verdadeiro Star Wars, uma guerra plasmática, tá? Então o que acontece? O DNA humano vem sendo modificado. Só que eu falo para as pessoas que há mais ou menos 400 anos atrás, existe um elo perdido que é inexplicável. Por que esse elo perdido é inexplicável? Porque 400 anos atrás, você pega os quadros pintados por grandes artistas do passado, você pega invenções, por exemplo, de Leonardo da Vinci, você pega a estrutura do passado, principalmente os quadros renascentistas, e você pega os monumentos gregos antigos. Eu já fiz essa aula aqui no canal. Você olha a estatura da pessoa rente ao monumento grego, numa pintura, e a estatura da pessoa numa fotografia. E você percebe que a pessoa reduziu o tamanho 2,5 vezes. Então, por exemplo, há mais ou menos 400 anos atrás, os seres humanos tinham por volta de 4 a 6 metros. Eu sei que parece absurdo para você. Se o ser humano com 4 a 6 metros é algo inacreditável. É porque você foi doutrinado em drausiologia, pirologia, atilamarilogia. Então, simplesmente, você não é capaz de mais enxergar a verdade. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que os monumentos antigos têm portas gigantes? Pensa um pouco. Para que o cara vai criar uma porta gigante se ele não vai utilizar? Ostentação. Ostentação ostenta com ouro, meu irmão. Ostenta com escravos. O povo do passado, os egípcios, ostentavam dessa maneira, escravo e ouro. Agora, por que uma porta gigante? Aí a coisa começa a ficar complicada. Quando você olha, por exemplo, na Europa antiga, você vê, por exemplo, portas imensas. Você fala, mas peraí, mas pra quê? Pra que alguém vai construir uma porta de 6 metros de altura, cara? O ser humano tem 2 metros. Não faz sentido. O padrão da porta brasileira hoje é 2,10. Então, por que? Não faz sentido. Aí eu falo uma coisa pra vocês. E se o padrão dos seres humanos fossem por volta entre 4 a 6 metros? E isso correspondia às portas gigantes? Então, assim, você não faz ideia. Por exemplo, deixa eu te explicar uma coisa, tá? Olha que coisa mais louca. Vai parecer absurdo, mas é a coisa mais louca. Olha só, se o povo de Tartária tinha por volta de 4 a 6 metros, e o período mitológico grego, por exemplo, o Hércules é discutido que se tinha 12 metros de altura. Dando um exemplo, eu já fiz essa aula aqui. Quanto mais a gente retrocede, maior fica a estatura do ser humano. Até chegar no ápice, onde Adão tinha 60 metros de altura, né? E aí houve a queda do homem à terra, e a coisa foi mudando, teve o dilúvio. Mas, se você analisar, o ser humano tinha por volta de 12 metros aí, tá? Isso na era mitológica. Por exemplo, você pega aí Hércules, Poseidon, todos esses nefilins do passado que existiram, não são, ninguém imaginou isso, de fato existiu. Inclusive, quando você olha para a Via Láctea, é a rachadura que o Nefilim Thor fez na Guerra Plasmática. Né? O medo tão grande da dizimação de Deus, ocorreu uma guerra no espaço, e essa fissura que você vê, né, se você conseguir enxergar isso, dependendo da região que você está, saiba que foi feita com uma arma. E muitos dizem que foi com a arma do Thor. Tá bom? Então, assim, o que eu quero que você entenda? Então, a estatura do ser humano aí era grande. Então vamos lá. Se a estatura de 2.000 anos do ser humano já era maior que o padrão da Tartária, qual é o padrão da Tartária de estatura? É o padrão renascentista.
Qual é o padrão renascentista? O padrão renascentista de altura é de 4 a 6 metros. Então os caras tinham que ter maior estatura que essa, né, há mais ou menos 2000 anos atrás. Qual que é a estatura de Jesus? Pensa um pouco. Pensa um pouco, né? Você acha que Jesus foi o único caçulinha que tinha lá? É claro que Jesus não era alto, mas comparado com o padrão daquela época, qual que era a estatura? Então assim, o que eu quero que você entenda? Ah, mas o túmulo dele, não sei o quê. Cara, nós somos enganados o tempo todo. É muito fácil para um governo, por exemplo, sabendo das coisas, alterar. Por exemplo, a gente tem Gênesis 6, que fala assim, devido à transgressão do homem, né, por causa do pecado do homem, o meu espírito não contenderá com os seres humanos 120 anos. Você vê isso aí, tá? Aí eu falo uma coisa para você. Você vai perceber nessa aula, principalmente na aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês homens que viveram 300 anos, documentados, 180, 190, 250 anos. Vou te fazer uma pergunta, peraí, Deus limitou o ser humano a viver 120 anos, mas o ser humano conseguiu viver 300 anos. Vou te fazer uma pergunta, Deus erra? O Deus erra? Para ser Deus tem que ser onipresente, estar em todos os lugares, onisciente, saber sobre tudo, e isso envolve nunca errar, e é onipotente, ter o poder absoluto sobre todas as coisas. Então eu vou te fazer uma pergunta, a onisciência de Deus, que já sabe sobre tudo, ele erra? Então por que Deus escreveu que o espírito humano não contenderá com ele, o ser humano, seus dias serão abreviados em 120 anos? Peraí, então Deus falou uma coisa que não aconteceu. Logo, é um Deus de merda. Ou a Bíblia foi adulterada. É um dos dois. Ou esse Deus é um completo bosta, ou a Bíblia foi adulterada, alguém foi lá e transgrediu a lei. Qual dos dois que você acha? Você acha que Deus erra? Eu não acho. Eu não acho que Deus erra. Eu não acho que Deus erre em nada. Então, simplesmente, se Deus não errou, quem está errando então? Então, teve uma intervenção na Bíblia. Teve uma intervenção ali. Tamanha foi a intervenção, um acobertamento de informações, que você lê lá, Gênesis 6, por exemplo, fala que o Espírito de Deus não contenderá com o ser humano 120 anos. Mas na Tartária Antiga era 350, 400 anos. Uma pergunta para você. Será que esses caras não estão adulterando as idades na Bíblia conforme as revoluções? Ah, Humberto, o que é a revolução? Inversão magnética. Mas isso não existe, isso é teoria das conspirações. Deixa eu te falar uma coisa. O tempo todo você vê uma elite mundial, uma cúpula mundial de leitosos na ONU, entre outras agendas aí, tá? Que eu não quero falar o nome, dizendo que tem que acontecer o grande reset. O grande reset vai resetar tudo. Ou seja, os caras não estão nem escondendo mais que realmente vai haver um aumento que a Terra vai zerar. Isso aqui vai zerar. Uma pergunta para você. Será que cada revolução que acontece, os caras não vão encurtando esses anos, não? Pensa comigo, nós já estamos, segundo o calendário Maia, calendário dos Cherokees, dos Apache, calendário, por exemplo, o livro do Cataclismo Cíclico, que foi proibido pela empresa CIA, todos eles falam que nós estamos no quinto cataclisma, e nós estamos indo para o sexto. Uma pergunta, será que a cada cataclismo cíclico, eles não vão lá em Gênesis 6 e encurtam o tempo do ser humano, não? É uma pergunta. Será que os caras não vão encurtando o tempo do ser humano, não? Peraí, a gente está aqui no, por exemplo, a estátua. E como é que você percebe isso? A estátua de Daniel, as visões de Daniel, as visões de Ezequiel. Você começa a ver, por exemplo, estátua de Nabucodonosor. Era ouro, depois passou para prata, e foi só reduzindo, cobre, até chegar na parte que é barro. Será que não é isso as revoluções, não? O ser humano começa com um corpo divino e vai sendo totalmente transgredindo. Por exemplo, os caras já querem introduzir dentro de você nanotecnologia, sem o seu consenso. E aí cada vez mais vai denegrindo o corpo humano. Aí a próxima Bíblia vai falar assim, por causa da maldade do homem, meu espírito não considera como mais 60 anos. Quem não garante que estão adulterando essa porcaria? Tá entendendo? Então, o que eu digo pra você é que assim, é muito fácil deles criarem acobertamentos ali. É muito fácil. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Jesus Cristo nasceu na Palestina, logo ele é palestino. Jesus Cristo não criou nenhuma crença, ele ensinou o caminho da verdade, mas os caras criam crenças o tempo inteiro.
Tá entendendo? Você é feito como gado o tempo todo, meu irmão. Essas amarras aqui são profundamente ligadas de tal maneira que você não consiga despertar. Então a coisa é muito complicada, tá? Só que, claro, antes de iniciar o vídeo aqui, né, apesar que já passou 10 minutos, ó, se inscreva no canal, tá? Isso é importante. Mas o mais importante de tudo aqui pra você, participe do meu Telegram, contra a censura, porque o YouTube, meu irmão, sem brincadeira, se eu não tivesse Telegram, esse canal nem rodava. Esse canal ficava em 0,000 de audiência. O que leva esse canal a alguma coisa aqui é o Telegram. Participe se você gosta e admira o meu trabalho. E claro, se quiser conhecer, se quiser remover as amarras do sistema, não ficar servo desse sistema, dormir com a cabeça endividada, quiser entender, conheça o meu trabalho, a minha consultoria, o meu contato pessoal que eu passo para você. Tá bom? Bom, falado disso, quais são as nossas evidências? Primeiro, claro, esse e-book está disponível no Telegram. Você vê fotos o tempo todo de seres humanos de grande estatura, tá? Claro, evidentemente, tudo foi acobertado, né? Aí, por exemplo, lá no TikTok, eu francamente não uso. Mas eu entro no TikTok, muita gente divulga meu conteúdo por lá, eu comecei a divulgar uns vídeos, eu instalo no TikTok, divulgo os vídeos e desinstalo porque é uma porcaria. E teve um cara reclamando comigo assim, nossa, é impossível o ser humano ser gigante, é impossível o ser humano ser... Quando eu fazer isso aqui, lembra de Carmen Miranda, lembra daquelas que elas botam um negócio no peito e sai rodando, sabe? Aqueles negócios assim. Então quando eu faço isso aqui, é mais ou menos isso aqui, ó. Porque é isso que esses leitosos são. É impossível haver gigantes. Aí eu entro no canal do cara, o cara colocou aqui, se você é heterossexual em 2021, saia do meu TikToker. Meu irmão, você consegue entender? Os caras negando a verdade e querendo fritar... Eu não quero falar aqui. Você tá entendendo a loucura que nós estamos vivendo? O mundo saliente que nós estamos vivendo? Então o que acontece? O único país que presta é a Rússia. Sem brincadeira, cara. Sem brincadeira. O único que é contra a queimação de não quero falar o nome, é o único que está se importando com alguma coisa aqui, é a Rússia, tá? É o único. Não é o melhor, mas é o único, tá? Então a queda do Ocidente ela é iminente, né? Eles querem que o Ocidente caia mesmo, porque o Ocidente é o berço da civilização. Aí é o seguinte, nós temos museus russos com codinome Tartária. Aí Tartária veio de tártaros. Não, Tartária veio de uma tribo, não sei o que veio lá dos mongols. Ah, meu irmão, Tartária dominou o mundo inteiro, tá entendendo? Então assim, tudo que você aprende no Google começa a entender que tá errado. Tá? Olha só, acima está um registro histórico da Rússia, provando a existência de Tartária, tá? Como um reino absoluto, tá? Um reino com energia livre e sem fio. Quantos vídeos eu não trouxe de energia livre, sem fio, wireless power aqui para vocês? Uma estatura humana próxima entre 4 a 6 metros. Quantos vídeos eu não trouxe quadros renascentistas com grandes estaturas do ser humano comparado a monumentos antigos e atuais? Então você vai vendo o tempo todo, tá? Outra coisa... Há uma expectativa de vida próxima a 300 anos. Eu vou trazer hoje para vocês. Tá? 120 anos na Bíblia são puramente adulterados. Eu começo a acreditar nisso. Tá? Ou Deus errou, e se Deus errou, ele é uma farsa, ele é um bosta. Ou ele acertou e alguém adulterou. Eu falo uma coisa para você. Eu acho impossível Deus errar. Se é impossível Deus errar, alguém alterou então. Aí nós chegamos no consenso. Porque o tempo todo, meu irmão, você pega a King James nova... Eu só quero ver se eu tenho essa Bíblia aqui. Só quero ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Você pega essa King James aqui nova, ó. Eu fico o dia inteiro recomendando. Compra King James, é uma excelente Bíblia. Compra King James, tá? Porque ela é uma boa Bíblia. As antigas, né? Pega essa porcaria aqui, ó. R$16, R$20 no Mercado Livre. Meu irmão, aqui tá escrito assim, na parte de João. Messias dos cristãos. O cara não. Eles já reduziram Jesus Cristo, o Salvador do planeta inteiro, para Messias. Já transformaram o próprio Deus em filho. Depois pegaram o filho e virou filho do homem. Aí nessa Bíblia aqui tá assim: Messias dos cristãos. Meu irmão, o próximo aqui você verá Jesus travesti nessa porcaria. Eu falo para você que você verá Jesus travestindo essa porcaria. Não duvide. Porque o próprio Deus, o próprio João Batista falou, o verbo que se fez carne. A Torá viva que habitou entre nós. Aquele que era de vir. Isaías profetizou. O próprio Deus vindo. Aí, filho do homem. Depois de filho... Não, primeiro foi filho de Deus. Depois, filho do homem. E agora, daqui a uns 10 anos,
travesti. Sei lá, meu irmão, o que os caras estão me arrumando com a Bíblia? Tá entendendo? E não tem Bíblia restaurada não, é pior. Se você quer procurar uma Bíblia menos fodida, é antiga. Bíblia Vulgata em latim. King James em latim. Mas eu não sei ler latim. Pois é, o preço da ignorância é a morte. Você fica o dia inteiro sentado com o rabo vendo televisão. Você não pode tirar 2 horas para pegar um texto e começar a traduzir, não? Partes importantes para você entender o contexto. Então tá foda, tá complicado. Tá bem complicado mesmo. Bem complicado mesmo, tá? Já tem a Bíblia LGBT, para tu ter ideia. Onde que nós estamos chegando, tá? Então, olha só, o reino de Tartária tinha animais místicos, né? A Terra possui o dobro de continentes. A gente tem um mapa chamado Mapa de Urbano Monte, que esse mapa, tá? Ele mostra o dobro de continentes, mas me parece que esses continentes foram erradicados. Foi o dilúvio. Não foi o dilúvio. O dilúvio foi a Pangeia. O dilúvio foi a Pangeia. O que aconteceu é que há 400, 500 anos... Olha só. Deixa eu explicar isso, que eu já trouxe essa aula. O YouTube, ele censura. Os meus vídeos caem no esquecimento. Eu pego vídeos meus de 60 dias atrás, 60. Eu entro no vídeo e coloco em estatísticas. 0 de visualizações em 48 horas. 0. Ou seja, o YouTube, ele censura. Ele não permite que meu vídeo divulgue. Então, o que acontece? Meu canal já passou aqui de 600 mil inscritos. Os vídeos pegam entre 5, 10, 15 e 20 mil de visualização. 5% das pessoas que se inscreveram, que quiseram receber meu conteúdo, estão recebendo conteúdo de verdade. Só 5%. Isso por causa do Telegram, porque não era nem isso, não era nem para ter isso. Os vídeos meus antigos, o YouTube não divulga, ele zera. Então, por exemplo, eu dei essa aula falando que há 400 anos atrás, metade dos continentes foram radicados. Lemúria, Tartária, Atlantis, cadê esse? Tem inscritos no canal que nunca nem viu esse vídeo. Eu pego o vídeo meu de 90 dias atrás, republico no canal. Ninguém fala que é vídeo repetido. Porque simplesmente é censura o tempo todo. Então o que acontece? Olha só, nós temos o dobro de continentes, tá? O dobro de continentes aí quando a gente fala sobre a Tartária, tá? Era período. O Marco Polo, você aprende na escola sobre Pedro Álvares Cabral, sobre o Marco Polo. Marco Polo, além de seus exímios trabalhos, ele era cartógrafo. E ele prescreveu alguns mapas, né, do ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, né? Marco Polo, nos mapas de 1500, não tem nada a ver com a Terra. Não tem nada a ver. Você pega os mapas de 1500 e fala, meu irmão, que lugar que é esse? Que planeta que é esse cara descreveu 500 anos atrás? Aí você fala assim, não é possível, né? Aí depois você vai lá, pega os mapas de Urbano Monte, que são exímios e parecidos com o do Marco Polo. Pô, peraí, mas não tem nada a ver com o nosso planeta aqui. Não tem nada a ver. Não é possível, cara. Esses caras estão ficando doidos. Aí você fala, pô, peraí, Marco Polo e Urbano Monte são 2 cartógrafos conceituados no período antigo renascentista. Então, os navegantes compravam esses mapas para poderem fazer translado de açúcar, matéria-prima, seja o que for. Eu fico me perguntando, peraí, mas os caras estão usando esse mapa para quê, se ele é falso? Tá entendendo? Então, assim, são coisas inexplicáveis. Inexplicáveis. Os mapas que você recebe nessas escolas de Marco Polo, ele nunca os escreveu. Porque os mapas verdadeiros não tem nada a ver com a Terra. Aí eu falo, no ano de 1500, o ser humano, a Terra tinha o dobro de continentes. Se você pega, por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora aqui, é a imagem, né, que retrata, né, o mapa antigo, onde a borda da Terra não era gelo, como a Antártida, mas sim inúmeros continentes, aos quais o Almirante Banks também falou que tinha continentes lá. Então esse mapa retrata exatamente a experiência de Almirante Banks na Terra além da Antártida, da borda. Esse mapa aqui, tá? Aí, vamos lá. Nesse mapa aqui tem uma parte que fala assim, região dos gigantes. Aí eu te faço a pergunta, se há 400 anos atrás tinha região dos gigantes, não é cabível que tenha uma porta de 6 metros? Tá entendendo? Então uma coisa é complicada, né? Então assim, é interessante eu falar isso pra você. Então, e os mapas antigos, meu irmão, tinha cada tipo de animal, quimera, animais assim místicos que hoje estão no The Witcher, Skyrim, jogos de fábula de RPG, mas eram animais que existiam no passado. Bom, falado disso, o que eu preciso falar para vocês? Antes de eu falar dos caras que viveram 300 anos aqui. Vamos lá. Faz algum sentido para você? Uma pergunta. Um livro gigante? Uma pergunta.
Faz algum sentido para você um livro gigante? Para que alguém vai escrever? Ah, ele é um artista rabudo. Meu irmão, para de se auto-enganar. Quanto mais rápido você aceitar que você foi enganado desde cedo, que esconder a verdade de você, que o seu caminho é um abatedouro, a menos que você remova essas vendas do sistema, para que um livro gigante se não é para um gigante? Livro gigante serve para gigante, é simples. É matemática simples, é razão e lógica. Então você vê o tamanho do livro, né? Para poder piorar a situação. Bom, aí a coisa começa a ficar um pouco estranha. Por quê? Olha só, no Museu da Rússia, que na minha visão realmente é o único país... Olha só, a Rússia... Eu vou defender uma coisa aqui, eu sei que as pessoas vão me crucificar, tá? Eu odeio política, porque eu acho que eu fico com a frase do Enéas Carneiro. A pior corja tá lá. Agora, uma coisa é verdade. Para você governar um país, não pode ser só 4 anos. Porque se você governar um país só em 4 anos, você vai roubar, não vai fazer nada, vai fazer poucas obras, e se você não ganhar, o outro cara que vai entrar não vai fazer nada do que você fez por raiva, para não dizer que você fez alguma coisa. Então, simplesmente, o que acontece? O fato do governo de 4 anos, as pessoas não constroem nada, não conseguem ter uma estrutura boa, porque sempre o cara que vai entrar vai querer destruir o legado anterior e não vai querer continuar, para não falar que o outro cara fez muita coisa. Então, praticamente, o governo de 4 anos não funciona. O governo tem que ser 50 anos com a mesma pessoa. No mínimo. No mínimo. E aí que acontece o seguinte, a Rússia sabe bem disso. Tanto é que a monarquia, antes do golpe da União Soviética, a Rússia era uma monarquia. Tinha reis. Era um país, assim, com grandes... Sabe, era superior ao Estados Unidos. Os Estados Unidos era índio, tá? Era índio. Então, os caras tinham lá a monarquia. O Brasil era a monarquia. A Suíça... Em 1892, próximo do ano 1900, a Suíça mandava suíços para vir no Brasil aprender como fazer locomotivas. O sonho do suíço que morava na Suíça era morar no Brasil. Os americanos, o sonho dos americanos era vir para o Brasil. O Brasil, por exemplo, nós tivemos aí Dom Pedro I, os caras, sabe, falando 5, 6 idiomas, conhecimento básico de engenharia, caligrafia, cartografia. Então os caras tendo um grande experimento. Aí assim, você vê, por exemplo, o colírio dos olhos de ouro aí do planeta era o Brasil. Brasil e Rússia. E a China sempre foi um grande império. Sempre foi um grande império. Só que a China sempre foi um grande império de opressão, desde o passado, tá? E o que acontece? Você quebrando essa monarquia, como quebrou o Brasil, como quebrou a Rússia, você transforma o país num grande fracasso. E aí houve a União Soviética do passado, teve um golpe lá, dizimaram a galera toda, 1/3 do país foi morto. E aí acontece o seguinte, cara, você tem governantes. No caso da União Soviética é menos mal, porque o Putin lá, pelo menos o cara ficando mais tempo, as obras que ele faz duram mais tempo. Então você vê assim, o país é um país horrível, tem seus defeitos, mas comparado com o Brasil ainda é melhor. E aí você vê o quê? O cara já percebeu, o Putin já percebeu que esse movimento homo-pararapururu sexual é uma coisa que foi inventada por uma elite mundial para denegrir e destruir o Ocidente. O Putin já percebeu e começou a proibir. Então você vê os caras muito mais antenados. Ó, eu não quero que vocês destruam o meu povo. Né? Então os caras vão percebendo. Agora, quando você pega o Brasil, o que é um cachaceiro, é um louco, é não sei o quê, 4 anos, faz nada. O país continua sendo colônia. Colônia com iPhone, só isso. Mudou colônia com smartphone. Então o que acontece? Para governar um país tem que ter mais tempo. E tem que ser pessoas de grande culhão. E nós não temos isso aqui. Então o que acontece? Olha só, no passado eram monarquias, não existia essa história de presidente e governador. Não tinha essa porcaria não, meu irmão. Não existia. Veio existir agora com a República, que é um grande golpe que deu errado, né? E aí você olha, por exemplo, para esses caras do passado, esse aqui é um museu russo, que foi preservado. Olha só, um cara vivendo 191 anos, um outro cara vivendo 275 anos e um outro cara vivendo 332 anos. Faz algum sentido para você? De duas uma, ou a Bíblia está errada, né? Deus errou, Deus é um Deus de merda, fracassou, é um bosta,
ou alguém alterou. Qual que é a versão que você escolhe? Você vai dizer que Deus é um bosta? Você vai dizer que Deus é um merda, que ele fracassou? Ou você vai falar assim, alguém alterou a Bíblia? Qual que é a versão mais conivente? Qual que é a versão mais plausível? Né? A Bíblia está na mão dos homens. A palavra de Deus está no ouvido dos profetas. Qual que você acha que eles alteraram? Eles conseguiram alterar o que... Eles conseguiram moldar João Batista? Eles conseguiram moldar os profetas Isaías, Jeremias? Conseguiram mudar a opinião de Jeremias? Então aquilo que sai de Deus perpetuamente está. Então os profetas não mudam. Nem Jesus Cristo, em profunda dor e agonia que é a crucificação, negou Deus. Ah, pai, por que me abandonaste? Você acredita mesmo nisso? Por que todas as versões não são coniventes com isso? Somente uma versão fala isso. Porque simplesmente não foi isso que Cristo diz. Cristo diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, e os caras, ele falou isso. É claro, daqui a pouco vão colocar assim na Bíblia, Jesus Cristo é travesti. Aí você vai falar, nossa, pelo amor de Deus, meu irmão, entenda. Entenda que os caras estão... Você acha mesmo que Jesus Cristo vai negar o próprio Deus? É óbvio que não. Coloca na tua cabeça, pensa um pouco. Então o que acontece? Você vai percebendo que os caras estão mexendo. Estão mexendo na Bíblia. A única verdadeira é essa. Né? Deus não erra, isso é óbvio. Eles que estão alterando a Bíblia. Aí os caras viviam 300 anos. 300 anos. Aí me chegam uns caras aqui e falam assim, não, o nosso DNA, tá escrito Yud Revavier, é o DNA de Deus. Peraí, o ser humano vivia 1000 anos. Após o dilúvio, evidentemente deve ter vivido uns 800 anos, 600 anos. Cada período foi reduzindo aí o potencial humano, né? A estátua, por exemplo, que a gente vê lá na Nabucodonosor, fala sobre isso. A constituição do ser humano foi ouro, depois foi cobre, depois foi prata, depois foi ferro, e agora nós estamos no ferro. O nosso sangue é ferroso. O próximo sangue é de barro mesmo. Aí o ser humano vai viver, por causa da maldade do homem, o espírito humano não continuará por mais 60 anos. Meu irmão, pensa um pouco. Pensa um pouco. Se você achar uma incoerência na Bíblia, não quer dizer que Deus errou, quer dizer que o homem adulterou. Tá entendendo? Tira da conta do rabo de Deus. Não tem nada a ver com Deus aí, meu irmão. O ser humano está adulterando, a palavra é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Tá entendendo? A palavra de Deus é incorruptível. Se está corruptível é porque o ser humano errou. É isso, tá entendendo? Por que você acha que Jesus Cristo, quando veio, ele simplesmente disse assim, você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Nega a si mesmo. Nega o mundo. É isso, tá entendendo? As pessoas não entendem. Ah, mas você fala muito palavrão. Eu vou fazer o quê? Vou falar de forma requintada aqui? Vou falar de forma requintada? Você o dia inteiro é bunda e carnificina na internet, na televisão. Como é que você acha que eu posso falar para essa geração idólatra? É da mesma forma. Então, Deus não erra. É o ser humano que vem adulterando. Graças a esses monumentos aqui, já percebi eu mesmo que não foi 120 anos após a Era Prediluviana. Eles vieram adulterar, eles estão adulterando a Bíblia. É simples assim. Simples assim. Né? Eu, particularmente, eu morro com essa afirmação. Deus não erra. Pode fazer o que você quiser. Deus não erra. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Se Deus não erra, por que tá 120 anos e o cara viveu 300? Porque alguém a adulterou. Tá entendendo? Esse é o grande problema. Bom, essa é a parte 1, tá? Onde eu falo pra vocês, eu explico sobre o consenso aqui pra vocês. A ideia do vídeo de hoje é debater, é explicar que existiram seres humanos de grande estatura e de grande longevidade há 400 anos atrás. E que bastou uma revolução para já encurtarem o tempo, encurtarem a estatura dos seres humanos. Tá percebendo? Então o que eu quero que você entenda aqui, a grosso modo, você que está me assistindo, que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo do que você possa imaginar. Acompanha a parte 2, a parte 2 sai no dia seguinte, tá? No mesmo horário. À noite eu estou republicando vídeos antigos, porque ninguém assiste mesmo, então, sabe, por exemplo, meu vídeo sobre Lemúria, você assistiu? Sobre o continente perdido de Mu? Você não assistiu, porque o YouTube censurou. Então eu vou republicando à noite na tentativa de alguém tentar assistir. Tá bom? Mas a parte 2 eu vou explicar com bases bíblicas tudo isso que eu estou afirmando aqui para vocês, tá bom? Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, conheço o meu trabalho, tem links na descrição e participe do Telegram. Fique na paz.